Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, de um jeito ou de outro, está na cabeça de todo mundo: ansiedade. Mas vamos fazer isso por um caminho bem específico. Nossa fonte aqui é um material de estudo chamado Adeus Ansiedade. Ele foi criado para um público de adolescentes, sabe? Dentro de um contexto teológico presbiteriano. Então a nossa missão aqui é entender como essa perspectiva define a ansiedade, por que ela parece ser uma epidemia, principalmente entre os jovens, e o mais importante, que passos práticos e espirituais o material propõe para lidar com isso. Tudo com base em uma passagem bem famosa da Bíblia, que é Mateus capítulo 6. E é muito interessante começar por aí, porque essa abordagem já nos dá uma pista fundamental. Assim, ela é toda construída em cima de uma teologia específica, teologia reformada, que valoriza muito conceitos como a soberania de Deus e, por outro lado, a nossa dependência como seres humanos. Entender isso é a chave para a gente não ler os conselhos que vamos discutir como se fossem, sei lá, meras frases de autoajuda, entende? E assim, embora o público original seja de adolescente, as questões que o material levanta, nossa, identidade, futuro, controle, são universais. Elas pegam a gente em qualquer idade. Certo, então o ponto de partida do material é aquela citação de Mateus 6, não andeis ansiosos. E ele já de cara classifica a ansiedade não só como uma emoção, mas como um fenômeno espiritual. O que, honestamente, pode soar meio redutor para quem está acostumado a ver a ansiedade como uma questão, sei lá, puramente psicológica ou até neuroquímica, né? Como é que a fonte defende essa ideia de que a ansiedade é espiritual sem simplificar demais o problema? O físico, a dimensão espiritual, no contexto que ele apresenta, tem a ver com confiança, com prioridade. O texto faz uma conexão fascinante. Ele diz que a ansiedade surge quando as nossas necessidades, que são legítimas, tipo comida, segurança, quando elas saem do lugar de necessidades e passam a ocupar o trono do nosso coração, o lugar que, segundo a sua visão, deveria ser da confiança em Deus. O problema não é ter a necessidade de segurança, mas fazer da segurança o nosso Deus, sabe? A ansiedade, então, funciona como um termômetro, um sintoma que revela o que de fato está governando a nossa vida. Entendi. É menos sobre a causa e mais sobre o que a ansiedade revela sobre a gente. E o material conecta isso de um jeito muito direto com o que os jovens vivem hoje. Ele lista vários gatilhos que são, assim, o pão de cada dia para eles. Exatamente. Ele fala da pressão por identidade, aquela pergunta que não cala, quem eu sou, onde eu me encaixo. Menciona o medo do futuro, que às vezes paralisa, né? A escolha da faculdade, da carreira, a expectativa de ter sucesso e, claro, a comparação constante, que as redes sociais transformaram numa arena que funciona 24 horas por dia. Antigamente a gente se comparava com os colegas de sala. Hoje a comparação é com o mundo inteiro. E com uma versão editada e perfeita do mundo inteiro. Sem contar a cobrança por performance, né? O material menciona essa coisa de ter que ser o bom filho, o bom aluno, o cristão exemplar, tudo ao mesmo tempo. E junto com isso, a sensação de que, no fim das contas, a gente não tem controle sobre nada disso. É um paradoxo, né? Uma pressão imensa para controlar os resultados e, ao mesmo tempo, a percepção de que o controle é uma ilusão. E é aí que o texto bíblico entra de um jeito surpreendente. A fonte pega aquela preocupação do texto de Mateus que parece tão simples, o que havemos de comer ou beber, e trata como um símbolo atemporal. Hoje a pergunta talvez não seja sobre comida, mas será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que alguém vai gostar de mim? O argumento do material é que a tecnologia muda, a cultura muda, mas a raiz do problema é a mesma. A ansiedade sempre aponta para onde está o nosso tesouro, aquilo que a gente mais valoriza. Se o nosso tesouro é a aprovação dos outros ou a estabilidade financeira, a gente está construindo a nossa casa na areia, porque essas coisas são, por natureza, instáveis. Ok, então o diagnóstico é esse. A ansiedade é sintoma de um problema de confiança e de prioridades. Se a raiz é espiritual, a solução que ele propõe também segue esse caminho.
E o primeiro passo que o material aponta, baseado em Mateus 6, 27, é quase um balde de água fria. É reconhecer que você não consegue resolver isso sozinho. O versículo diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É uma pergunta retórica demolidora, não é? Ela expõe a total inutilidade da preocupação. A ansiedade é uma energia imensa que não produz resultado prático nenhum. É como ficar acelerando o carro com o freio de mão puxado, sabe? O que o material propõe é que o primeiro passo para a liberdade não é tentar com mais força, é admitir a própria limitação. Isso pode soar como fraqueza. Exato, eu ia dizer isso. Numa cultura que idolatra a autossuficiência, a mentalidade do você pode tudo, admitir eu não consigo, isso é maior do que eu, pode ser, ironicamente, o maior gatilho de ansiedade de todos. A fonte chega a falar desse conflito cultural. Diretamente não, mas ela oferece uma visão alternativa. Dentro da lógica do texto, essa admissão de limitação não é fraqueza, é o começo da sanidade. É o que o material chama de um ato de honestidade diante de Deus. Senhor, eu não dou conta. Na teologia que embasa o estudo, essa dependência não é um defeito de fabricação. É o nosso design original. Então, reconhecer isso não é uma falha. É voltar para o modo de funcionamento correto. E essa ideia de admitir a limitação parece ser a porta de entrada para o próximo passo, que é uma mudança radical de foco. O texto bíblico fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso soa muito bem, mas é um conceito que pode parecer abstrato. Como o material traduz esse buscar o reino em algo que um adolescente ou qualquer um de nós pode fazer na prática, na segunda-feira de manhã? O material tenta, sim, tornar isso bem concreto. Buscar o reino é apresentado como um exercício diário de reorganizar o coração. Pensa numa lista de tarefas mentais. Para a mente ansiosa, o topo da lista é sempre resolver o futuro, garantir a segurança, conseguir a aprovação dos outros. Buscar o reino, na prática, é riscar esses itens do topo e escrever um novo número 1. Qual é a vontade de Deus para mim hoje? Como eu posso honrar a Ele com as decisões que estão na minha frente agora? A promessa que vem depois é a consequência, não a condição. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que, de novo, pode ser mal interpretado como uma fórmula mágica, né? Se eu orar o suficiente, vou passar na prova e tudo vai dar certo. Exatamente. E o material tem o cuidado de combater essa interpretação. Ele ressalta que a promessa não é de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida sustentada por Deus. A diferença é sutil, mas ela é fundamental. Significa que as necessidades serão supridas, mas no tempo e do jeito que Deus determina, não como a nossa ansiedade exige. A fé, nesse contexto, aprende a confiar no provedor, enquanto a ansiedade se desespera com a provisão. É uma troca de foco. E tem outra parte do texto que parece ser um pilar para essa confiança, o versículo 32 que diz: porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Esse parece ser um antídoto direto para aquela sensação de solidão que a ansiedade traz. A ideia de que ninguém entende o que eu estou passando. Sem dúvida. A fonte usa esse versículo para dizer que o conhecimento de Deus não é o de um observador distante, mas o de um pai envolvido e soberano. O material combate uma ideia que ele identifica como um erro comum, de que a gente precisa explicar nosso problema perfeitamente para Deus, quase como se tivéssemos que convencê-lo a nos ajudar. A verdade que o texto apresenta é que antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, o Pai já sabe do que a gente precisa. Isso muda a oração. Deixa de ser um relatório de problemas e vira um diálogo de confiança. E aí a gente chega no conselho final dessa parte, que é talvez o mais prático e o mais difícil de todos. Basta cada dia o seu próprio mal, de Mateus 6,34. O foco total no hoje. Sim, é um princípio libertador. É o antídoto perfeito para aquela ansiedade de domingo à noite, sabe? Quando a gente começa a se preocupar não só com a reunião de segunda, mas com a apresentação de sexta e com o projeto do mês que vem. Tudo de uma vez. O texto sugere que a ansiedade vive nos extremos, ou no passado dos nossos erros, ou mais comumente no futuro das nossas catástrofes imaginárias. O chamado aqui é para viver no presente. Lidar com os desafios de hoje, com os recursos que a gente tem hoje,
confiando que Deus vai prover os recursos para os desafios de amanhã, quando amanhã chegar. Então, juntando todas as peças, o diagnóstico, os passos práticos, o estudo parece culminar numa grande tese sobre a natureza da ansiedade. Ele a descreve como uma disputa silenciosa pelo controle e afirma que o coração ansioso está no fundo gritando: eu preciso estar no controle de tudo. De controlar a vida, a carreira, os relacionamentos, o futuro. Do outro, os atributos de Deus que ela lista: Senhor, com autoridade suprema, Criador, que nos dê um propósito, Salvador, que nos resgata quando a gente falha, e Sustentador, que mantém o universo funcionando. Nesse cenário, o título do estudo, Adeus à Ansiedade, ganha um duplo sentido. Não é só dizer adeus à ansiedade, mas entregá-la a Deus. Vira um ato consciente de devolver o volante para quem, segundo essa crença, sempre esteve na direção. É uma imagem poderosa essa. E a conclusão do estudo amarra tudo isso com uma citação de outra parte da Bíblia, de Filipenses 4, que fala sobre levar os pedidos a Deus com oração e ações de graças. Qual é a função dessa citação no final? A citação de Filipenses é a chave para a gente ajustar as nossas expectativas. Porque a promessa que Paulo faz ali não é que, se orarmos, os problemas vão desaparecer. Muita gente busca alívio da ansiedade esperando um cenário de vida sem problemas. Mas a promessa bíblica que ele cita é diferente. É a promessa da paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que guardaria o coração e a mente não dos problemas, mas em meio aos problemas. A meta, portanto, muda drasticamente. O objetivo não é mais buscar uma vida sem ansiedade, mas encontrar a paz de Deus no meio da ansiedade. É uma virada de chave fundamental. Resumindo a nossa análise, então, a gente viu uma abordagem bem particular para a ansiedade, vinda desse material Adeus Ansiedade. Ela define a ansiedade não como uma simples emoção, mas como uma batalha espiritual por confiança, ligada diretamente a pressões muito concretas do nosso tempo, né? Como a busca por identidade e a comparação nas redes sociais. E a resposta que ela propõe envolve passos como admitir nossas limitações e reorganizar radicalmente nossas prioridades do dia a dia. Exatamente. A linha que costura tudo isso é a ideia de que a ansiedade é, na sua essência, uma luta pelo controle. E a solução, dentro dessa cosmovisão, não é primariamente uma técnica de respiração, embora isso possa ser útil, mas é um ato deliberado e contínuo de rendição. É um exercício de confiar no cuidado e na soberania de Deus, dia após dia. Essa análise toda me deixa com uma reflexão final, sabe? Uma pergunta que o material não chega a explorar tão a fundo. A fonte foca muito em como entregar as preocupações com o futuro a Deus. Mas ela mesma identifica a comparação que é alimentada pelas redes sociais como um gatilho imenso de ansiedade no presente. Isso levanta uma questão. Como é que esses mesmos princípios de confiança e de abrir mão do controle se aplicam não ao futuro que a gente não vê, mas ao presente altamente visível, editado e aparentemente perfeito da vida dos outros que desfila na nossa frente todo dia? Parece que essa é a versão 2.0 do mesmo desafio espiritual, e talvez seja ainda mais difícil de enfrentar.